Já escutou o termo que diz que Deus não dá cruz mais pesada que você não consiga carregar? E quantas vezes você já achou que estava passando por uma situação pesada demais que você realmente acreditava profundamente que não iria dar conta do recado? E que depois daquela turbulência, depois daquele todo vulco-vulco, daquele transtorno, a poeira baixou, você continuou sua vida e talvez você nem lembre que essa situação aconteceu com você. Enfim, e é exatamente esse o nosso papo de hoje, do nosso capítulo do Rumo Certo. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando do capítulo 59, Suportar Nossas Cruzes. Suportar nossa cruz, né? Cruz plural. Suportar nossa cruz. E esse é um papo muito profundo, esse é um papo muito interessante. Aqui no estudo aqui a gente vai tendo vários insights. Então já vou começar a nossa leitura, porque senão vou acabar passando do tempo. Mas eu vejo que esse ponto aqui, ele é um dos pontos mais relevantes, mais importantes da nossa jornada aqui nesse planeta, da nossa jornada aqui na Terra. Porque nós estamos, e a gente sabe disso, já falei isso aqui várias vezes e todo mundo fala isso dentro do Espiritismo, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui justamente para passar por provas e expiações. Só que às vezes a gente não aceita isso. Só que às vezes a gente acredita que a gente está num conto de fadas e que a gente está aqui a passeio. Né? A gente está aqui simplesmente fazendo uma viagem onde a gente só quer prazer, só quer se divertir, só quer paz e amor. Só que a gente está num planeta de provas e expiações. Então aceitar esse fato e entender o porquê que a gente está passando pelas coisas que a gente está passando é de fundamental importância. Senão a gente vai continuar, cada dia que passa, nos vitimizando e fazendo que as cruzes que nos pertencem sejam de fato realmente mais pesadas. Mas o problema não é a cruz, e sim como nós olhamos para essa cruz. E sim como a forma que nós aceitamos a cruz que nos pertence. Fica a dica. Então vamos começar aqui a nossa leitura para a gente não gastar tempo, né? Porque realmente é um capítulo bem... Ele não é complexo, mas ele tem uma sabedoria muito profunda aqui. Tá? E se a gente realmente perder o fio da meada, a gente passa o nosso tempo facinho. Então vamos lá, ele começa assim, ó. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. Então, ele já começa logo de cara. Seja bem-vinda, Antonieta, Aromatim está aí com a gente, seja muito bem-vinda. Então, olha só que interessante, ele já traz logo como comparação a cruz de Cristo, né? Porque, de fato, quando a gente pensa em todos esses transtornos, boa noite, minha amiga, que a gente passa nessa terra, em todas essas provações, se a gente pegar como parâmetro de comparação a cruz de Cristo, não chega nem aos pés, literalmente. Então ele já traz logo no primeiro parágrafo, a cruz de Cristo é a do exemplo e do sacrifício. Então, percebe como é algo muito grande, né? Induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. Então, o que está por trás desse aprendizado é justamente o nosso progresso nesse mundo de provas e expiações. Quando ele fala que veio para pagar nossos pecados, né, ele, de certa forma, ele veio mostrar um caminho. Né? Ele veio tirar um peso sobre as nossas costas, que senão a gente ia estar carregando isso até hoje. Né? Então ele veio com esse propósito de abrir literalmente o Mar Vermelho, né? De abrir o Mar Vermelho, vamos botar assim como uma figura de linguagem, mas ele veio para abrir o caminho para a gente traçar a nossa jornada de forma mais leve, traçar o nosso progresso de forma mais leve. Né? E aí ele continua, a nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. Então olha só, segundo parágrafo, e olha como isso é profundo, a nossa, porém, sobretudo, é nós em nós mesmos. Né? Então Cristo veio, carregou a cruz, ele foi morto na cruz, para dar um exemplo de quê? De sacrifício, induzindo-nos à nossa subida espiritual, ao nosso progresso. Ele veio para ensinar a humanidade como um todo.
Só que a nossa cruz, sobretudo, é nós e nós mesmos. Ou seja, nós somos o primeiro a ser impactado. Porque somente a partir do nosso próprio aprendizado, somente através da nossa própria transformação, a gente vai conseguir ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Entende? Então, por isso que ele fala aqui, porém, a nossa será sobretudo a de nós com nós mesmos, né? Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências do passado. Então, o que acontece? E isso aqui, de novo, a gente começa a aprofundar num campo filosófico muito grande, né? E eu vejo, é muito comum, a gente hoje tem cada vez mais tipos de terapias, e tá tudo certo, tá? Com centenas de terapias que a gente tem aí hoje, cada uma tem o seu papel de fato. Mas eu vejo algumas pessoas desesperadas para fazer a terapia da regressão, voltar no passado. Sheila, seja muito bem-vinda. Né? Voltar no passado para entender por que está passando pelas coisas que está passando hoje, quais foram as coisas que fizeram conosco, quais foram as crenças que colocaram em nós, as feridas, as cicatrizes, o que nós fizemos para terceiro, para depois de entender tudo isso a gente conseguir continuar no nosso progresso moral. Para e pensa. Se nós viemos de múltiplas existências, hoje nós somos nada mais, nada menos do que o somatório dessas múltiplas existências. Então você quer olhar para o passado? Olha para o presente, porque nós hoje somos o resultado de tudo que foi feito. A gente não precisa voltar e tentar entender coisas que aconteceram supostamente no nosso passado para a gente continuar no nosso progresso moral. Não! Basta olhar para aquilo que te aflige hoje, porque aquilo que te aflige é a sua cruz. Percebe? Aquilo que te aflige é a sua cruz. É isso. Você não precisa entender o porquê daquilo ali e tal. Não. Você só precisa entender como você dá mais um passinho hoje. Você só precisa entender isso. Depois que você compreender esse primeiro passo que você deu relativo a essa cruz que você tem carregado, você vai se dar conta do próximo. E assim a gente vai passando passinho a passinho, dia após dia, na nossa evolução moral. E a gente tenta arrumar um culpado, querendo olhar para existências múltiplas anteriores, trazendo cada vez mais confusão mental para a nossa vida, tirando a gente do momento presente e entendendo o que a gente precisa fazer agora. Entende? Porque isso vai nos levar para o passado. E levar para o passado, de novo, vai trazer o quê? Angústia, frustração, tudo isso, medo. Percebe? Bom, e aí ele continua, carregar-nos com imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos, entretanto, agradecendo e abençoando a lixíria de suor e pranto no resgate das tribulações com que as extirpamos. E aí, de novo, cai nessa mesma situação. Né? É carregar as imperfeições e dívidas que a gente vem acumulando inadvertidamente. A gente vem acumulando, sim, entretanto a gente precisa agradecer cada dificuldade dessa, porque são essas dificuldades que vão mostrar o nosso caminho do progresso moral. São essas dificuldades que vão te mostrar qual é o próximo passo. São essas dificuldades que vão clarear à sua frente os seus próximos 100 metros. Lembra que a gente falou isso aqui em uma das lives lá atrás? Eu não tenho como enxergar 1 quilômetro à frente, mas eu consigo enxergar os próximos 100 metros, os próximos 50 metros, e a gente fica pensando em resolver os 1 quilômetro à frente. Não, isso gera ansiedade, porque nosso pensamento vai para o futuro. Percebe? Então, a gente precisa estar entendendo sempre qual é o nosso próximo passo e agradecendo, porque cada dificuldade que é colocada na nossa frente é mais um passinho no nosso progresso. Simples assim. Sem delongas, simples assim. A gente tende a complexar
Não sei se existe essa palavra, mas a gente tende a deixar tudo muito complexo. A gente tende a deixar tudo muito difícil. E não é. Não é. A dificuldade de Cristo já veio mostrar pra gente na hora do sacrifício. A cruz que coube a Ele para nos trazer aprendizado. Entende? Ele já mostrou pra gente o nosso caminho. A gente só precisa aceitar cada dificuldade que nós passamos como sendo aprendizados para a nossa evolução. Simples assim. Qualquer coisa fora disso é vitimismo. Qualquer coisa fora disso é culpa, é rancor. São coisas internas nossas que nós precisamos cicatrizar. E muitas das vezes provenientes do nosso ego. Porque a gente não aceita. Porque o nosso jugo dita e traz aquelas frases como pode eu estar passando por isso? Como se eu fosse uma pessoa diferente de todas as outras. Percebe? Então a gente precisa estar presente para cada passinho desse. E aí ele continua. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que nos destina. Mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. De novo. Percebe? De novo. Nunca é o fato em si não é nada. Aquilo que está acontecendo com você hoje, aquilo é uma prova ou uma expiação. A gente só precisa aceitar isso como um caminho para o nosso progresso. E não ficar pensando e perdendo tempo tentando entender por que isso está acontecendo comigo. Será que o mundo está conspirando ao meu favor? Entende? E a gente precisa colocar isso em xeque, porque senão é muito fácil. Eu sou o pobre coitado que vim aqui numa triste existência terrena e estou passando por todas essas dificuldades sem merecer cada coisa que cabe a mim. Não, Deus é justo. Se não fosse assim, Deus não seria justo. Percebe? Então, se a justiça divina existe, aquilo que você está passando hoje é uma consequência, sim, do seu passado. E você precisa entender e aceitar que isso é um passinho a mais para o seu progresso moral. Simples assim. Mas nós precisamos aceitar e entender quais são os aprendizados. Porque senão essa cruz vai ficar, sim, mais pesada. Entende? Mas nós que estamos colocando carga nessa cruz, não é a existência, não é o planeta, não são as pessoas, não é Deus. Não é Deus. Entende? Não é Deus. Ah, não, é porque eu estou sendo consumido por um espírito obsessor. Entende? Olha como a gente tende a querer dividir o nosso peso culpando outras pessoas. Sim, talvez tenha alguém coladinho aí em você por causa da sua própria vibração. Entende? A gente precisa aceitar isso, pessoal. Porque senão a nossa vida ela vai ser pesada. Tá fazendo sentido? A nossa cruz, ela é a medida certa para o nosso progresso moral. Simples assim. Aquilo que você está carregando, aquilo que você está passando hoje é a medida exata para o seu progresso moral. Você só precisa aceitar isso de coração e entender que isso é uma providência divina e quiçá escolhida por você para passar por essa existência. Entende? Grande Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu parceiro. E aí a gente continua. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis. Aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, ou seja, aquilo que nos traz peso, e sim o nosso orgulho ferido e se nos esfoguear por dentro do coração. Cara, a palavra agora embolou a língua. E sim o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do coração. O nosso orgulho ferido. Entende? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, pessoal? Tá entendendo
o que estão nos dizendo aqui, o que eu estou querendo, não, o que estão nos dizendo. A nossa cruz é a medida certa. Mas a gente precisa aceitar isso de coração. A gente precisa aceitar que tá tudo certo. Tá tudo certo. Se alguma coisa está acontecendo com você, porque é exatamente aquilo que a gente precisa provar. É exatamente aquilo que a gente precisa espiar. Simples assim. Simples assim. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de Deus. Não é culpa do seu vizinho. Não é culpa do seu irmão, dos seus pais, do seu filho, do seu papagaio, cachorro, gato. Não é. Entende? Aquilo ali nada mais é do que um resultado do somatório de inúmeras vidas que nós tivemos no passado. Mas a gente não precisa voltar lá para entender. É só a gente olhar para o presente que está tudo certo. Porque olhando para o presente e entendendo como a gente pode, aceitando esses fatos, melhorar o nosso caminho moral, dar um passinho de cada vez, as coisas vão melhorar e com certeza essa cruz vai ficar mais leve. Tá fazendo sentido? E aí ele continua: suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos cicatrizam. Simples assim. Será tolerar as tendências inferiores. Porque sim, nós temos tendências inferiores. Sim, nós estamos num planeta de provas e expiações. Sim, a gente fez coisa ruim no passado. Sim, fizemos coisa ruim no passado. Sim, a gente está provando e está espiando que nós mudamos. Agora a gente precisa aceitar. Tá? Então suportar nossa cruz será sim tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam. Porque se você não tivesse característica de tendências inferiores, você seria um espírito de primeira classe e estaria lá no mundo feliz. Simples assim. Entende? Então a gente precisa usar a lógica na nossa vida. A gente precisa aceitar que as coisas são como são e que a gente está no progresso moral. E que a gente faz parte desse sistema. Um dia sim, a gente vai estar lá no planeta feliz. Mas não agora. Agora é hora de entender quais são as nossas provações e fazer com que elas aconteçam. E curar essas cicatrizes que foram feitas no passado por nós mesmos. Percebe? Tudo certo. Seja muito bem-vinda, Shirley. Seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui. Bom, e aí ele continua, né? Sem acalentá-las, mas igualmente sem coordenar-nos. Por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e abnegação, a sucata de sombra que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento e reabilitação. Então, de novo, o que ele está dizendo aqui? Por isso, diligenciando, esgotar em serviço, em paciência, em serenidade, em abnegação, a sucata de sombra. Ou seja, sim, nós fizemos coisas ruins no passado. Sabemos quais são? Não, e nem precisa. A gente só precisa entender o que a gente está passando no presente. Quais são as cruzes que nós precisamos no presente. Um passinho de cada vez. O que te aflige hoje? É o vizinho? É o vizinho gritando? É o cachorro do vizinho gritando? Aqui tem o cachorro do vizinho gritando. Tem o meu cachorro gritando também de vez em quando. E aí? Entende? É o quê? É aquele seu irmão? Aquele seu parente que você não pode ver, que já começa a dar aquele transtorno por dentro? É aquele seu comportamento rebelde que em momentos de crise você se deixa levar por uma emoção negativa que sai explodindo com todo mundo à torta e à direita sem medir a quem a gente está dizendo palavras malditas? Percebe? Então isso sim são sombras que a gente ainda precisa cicatrizar. Mas como é que a gente faz isso? Aqui, ó, escutar em serviço, em paciência, em serenidade e abnegação. Então a gente precisa vir para o presente e entender quais são os passinhos que eu preciso curar, vez por vez, para deixar a nossa vida mais leve. Percebe? Bom, e aí ele continua. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Vai ter momentos de tristeza? Com certeza. Vai ter momento que a gente vai ficar meio sem saber o que fazer? Com certeza. Mas a gente não pode deixar entrar no nível do desespero. Porque a hora que isso acontece, a gente perde o poder de ação no presente. Entende? O nosso cérebro, os nossos pensamentos, eles vão começar a vagar por lugares ruins. Ele vai começar a vagar
por situações que nós imaginamos que talvez possa acontecer, só que essas situações normalmente não são boas. Então, chorar sim, às vezes vai acontecer, mas não pode deixar chegar ao nível de desespero. E para isso a gente precisa estar no presente. A gente precisa respirar fundo e fazer com que os nossos pensamentos voltem para o lugar. Porque as nossas emoções e sentimentos já são resultados dos nossos pensamentos. Entende? Então, se o seu pensamento volta para o lugar, o restante volta também. Mas, Fábio, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Entenda quais são as suas intenções. Você realmente quer deixar essa cruz pesada para trás? Você realmente quer curar essas feridas? Você realmente quer olhar para aquela pessoa que te incomoda e não sentir mais nada? Porque isso está no campo da intenção. A sua intenção vai resultar no seu pensamento. Porque se o seu pensamento e a sua boca falam, não, eu quero sim, mas a sua intenção lá no fundo fica, mas ele não merece, mas essa pessoa é ruim, eu sei das ruindades que ela faz, eu sei das coisas que ela me falou, eu sei das coisas que ela fez comigo, eu sei das coisas que ela fez com outras pessoas. Então, no fundo, o pensamento talvez queira, mas a intenção não quer. E aí o que acontece? Pensamentos ruins geram emoções e estados emocionais ruins. Entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu prefiro ajustar a minha intencionalidade em querer resolver tudo aquilo. Em querer dar mais esse passinho no meu progresso moral. Percebe? Simples assim. E aí ele continua. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas e as cicatrizes emocionais da culpa que ainda nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para um mundo melhor. E aí, aqui entra o tal do orai e vigiai, ou vigiai e orai. É aqui que entra isso, né? Porque ele fala, acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará dos tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para um mundo melhor. Então, se você percebe que não está conseguindo, ou que não está conseguindo sozinho passar por tudo isso, você já percebeu, é o primeiro passo. Ir para o momento presente, não estou conseguindo, Fábio. Vigiai os seus pensamentos constantemente, vigiai as suas intenções constantemente. E ore, peça àqueles que possam te ajudar, peça a Deus. Deus já é o suficiente, porque Ele vai mandar a espiritualidade necessária para estimular você, para instruir você no caminho correto da sua evolução moral, percebe? Então ore a Deus, peça a Ele o caminho, peça a sabedoria, não peça para tirar os problemas da sua frente, porque isso não vai acontecer. Ele não vai fazer por você o que cabe a você fazer, entende? Mas Ele vai sim mandar a espiritualidade amiga para instruir você ao caminho certo. Mas para isso a gente precisa estar receptível, a gente precisa estar aberto a isso. E para que a gente se abra de forma genuína, a gente precisa aceitar intencionalmente que todos esses transtornos cabe a nós resolver, que essas cruzes sim são nossas, que a gente precisa dar destino. E não é culpa do universo, não é culpa do cachorro, do papagaio, do gato, do vizinho, não é. Entende? É nossa, simples assim. E aí ele continua, suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la. Então, a gente não pode ficar lamentando, ó céus, ó vida, por que tudo isso está acontecendo comigo? Isso a gente está lamentando a nossa cruz. Não. Entende? Vitimismo. De novo, vitimismo tira a gente do momento presente, quer tirar o macaquinho do seu ombro, quer botar o macaquinho no ombro de outra pessoa, e aí o que acontece?
a gente perde presença, perde poder de ação, nossa vibração cai, nossa vibração caindo, aproxima aqueles amiguinhos que vibram nessa mesma vibração e fica ali um ciclo vicioso de negatividade. Então, isso não é obsessor. Você que atraiu, entende? Você que atraiu. Mas por quê? Porque você quis tirar o macaquinho do seu ombro. Então, suportar a nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la. Não. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa aceitar de coração e entender que aquilo ali é mais um exercíciozinho do nosso progresso moral. Simples assim. Beleza? E aí ele continua. E sim, acolher-nos imperfeito como ainda somos perante Deus. Entende? Mas procurando por todos os meios justos melhorarmos e burilarmos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos da ascensão para uma vida eterna. Então é simples assim. A gente quer tirar muita coisa, acontece alguma coisinha na nossa vida, ou até uma coisa mais pesada, a gente já começa a entrar em desespero. Ó céus, ó vida, por que isso tudo está acontecendo comigo? Por que fulano tem a vida e essas coisas não acontecem com ele? E a gente começa a querer justificar o fato, mas o fato nunca é o problema. A questão toda sempre são as intenções nossas perante esse problema. Esse problema nada mais são do que aprendizados. São exercícios para a gente provar ou espiar o nosso caminho, o nosso progresso moral. Simples assim. Então a gente precisa aceitar de coração que isso são aprendizados. Simples assim. Tá? Simples assim. Qualquer coisa a mais que isso é romantização de uma coisa que não cabe, que não precisa. E a gente tende a ficar romantizando as coisas e faz com que aquele problema, aquela situação, aquela cruz pesada fique nas nossas costas anos, anos, anos e anos, quiçá até existências como um todo. Porque acontece, a gente não aceita, parte dessa para melhor. Aí volta, poxa, aí chega lá e fala assim, caraca, eu não cumpri aquela promessa que eu tinha feito, eu não fiz aquela expiação que eu prometi, eu não provei que eu conseguiria. Aí volta de novo, por causa de uma coisa. Aí de novo não consegue, justificativas, né, murmúrios e várias outras coisas. E aí vai de novo. E aí fica nesse chove e não molha. Então a gente precisa aceitar de coração que cada situação supostamente ruim, cada cruz supostamente pesada que é colocada nas nossas costas por nós mesmos, são passinho a passinho na nossa evolução moral. Entende? Simples assim. Qualquer coisa fora disso é romantização de um problema. E a gente não precisa ficar romantizando tudo. Eu sei, Fábio. Fábio, mas cara, tu não tem noção do que eu tô passando. Eu sei. Existem situações que realmente parece que não vão ter solução. Existem. Eu sei que existem. Tá? Eu sei que existem. Mas a questão é, como eu vou fazer para sair delas? Como eu vou fazer para entender que essas situações que eu preciso passar são provas, são expiações que eu preciso para dar mais um passinho no meu progresso moral, tá? De novo, não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Fácil? Se fosse fácil, todo mundo já seria um espírito de primeira classe vivendo num planeta feliz. Mas não é fácil. Mas só precisa valer a pena. Será que quando a gente chegar nessa situação, a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba, como eu fui infantil nas minhas decisões, como eu fui infantil nas minhas ações. Olha, e aí olha para aquele espíritozinho do lado, poxa, ele está passando pelas mesmas coisas que eu passei. Eu vou lá ajudar essa pessoa. Olha só. Entende? Então não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Tá bom? Bom, espero verdadeiramente que esse papo tenha feito sentido para você, que esse capítulo realmente, suportar nossa cruz, é realmente um capítulo muito profundo, né, que é o capítulo 59, e de verdade eu espero que Deus te leve sabedoria, te leve conforto, te acalente, e que de verdade possibilite que você aceite tudo isso, e entenda que isso faz parte da nossa vida, que cabe a nós aceitar cada uma dessas dificuldades como aprendizados.
para que a gente consiga evoluir no nosso progresso moral, né? Fácil? Não é não, Antonieta, não é nada fácil. Não é fácil, mas só precisa valer a pena, entende? E de fato, vale a pena, vale a pena. E eu tô falando como o arrogantossauro do passado. Eu era o cara mais crítico do planeta. Sou ainda? Pouquinho. Estou no processo de evolução. Mas com certeza uma pessoa completamente diferente de 10, 15 anos atrás. Porque eu entendi que tem coisas que a gente não precisa ficar carregando. Entende? Tem coisas que a gente não precisa. Tem momentos que só a gente ficar quieto já é o suficiente. A gente não precisa rebater. Percebe? A gente não precisa. A gente não precisa ficar alimentando o nosso ego com rancosidade. Entende? Guardar mágoa dos outros, para quê? Cada um tem o seu processo. Aceita. Tem aquele ditado que diz, né? Aceita que dói menos. É isso. Aceitar que cada um tem um percurso nessa terra, que não cabe a mim interferir no progresso moral do outro. Eu posso sim ajudar através de orações, preces, vibrações positivas em direção de um outro, mas não interferir, não trazer o problema de outras pessoas para mim. Entende? Então, espero verdadeiramente que esse papo tenha feito sentido para você e que você consiga de fato olhar toda a dificuldade que aparece na sua frente, olhar essa cruz que talvez você acredita que seja pesada demais, olhar ela com carinho, olhar ela com aceitação, olhar ela como aprendizado e entender que ele é só mais um passinho no seu progresso moral, tá bom? Então desejo verdadeiramente que Deus esteja com você, e Ele está nessa jornada, e que você eleve a sua vibração para cada vez mais a vida ser mais leve, porque a gente não está aqui de brincadeira, e a gente não precisa carregar a cruz pesada. Cristo já fez isso por nós, tá bom? Te desejo muito sucesso. Temos que tentar com fé. É isso, Shirley. Com fé, com fé. A fé que tudo vai dar certo e que em algum momento a gente vai estar próximo de Deus é a única coisa que a gente precisa, tá? É a única coisa que a gente precisa, tá? Então espero verdadeiramente que isso tenha feito sentido para você. Te desejo muito sucesso e que Deus realmente esteja no seu coração, tá bom? E até a nossa próxima quinta-feira que vem às 19 horas com mais um capítulo de No Rumo Certo. Até mais. Beijo no coração. Tchau, tchau.